por exemplo, essa daqui de genética. Bem interessante. Questões assim, eita, questão grande, difícil. A progenie, primeiro você vai na pergunta. S1 recebeu o pólen de qual doadora? S1, cadê S1? Olha lá. S1. Daí você precisa ter o conhecimento da biologia, do assunto, certo? Que isso aqui tem relação com genética mais avançada. Então, esse conhecimento aqui, ó, você tem, geralmente, vou agora falar especificamente da questão. Você tem um padrão de comparação, que vai ser esse daqui. Você nota que a letra é diferente. Ó. Você tem o que ele pediu, que é outro padrão. E você tem um outro grupo de padrões, os DP. Ele vai perguntar, provavelmente essa daqui, certo? Essa daqui tem relação genética com esse, olha. Aqui 1, 2, tem algum grau de parentesco. E tem grau de parentesco com DP5, lá, DP5, DP2. Tem um pouquinho de grau de parentesco com DP2 e tem, olha, no DP2 ele só tem um. Você passa o risco, ele tem com DP2 e DP5. Você passa o risco com DP5. DP5 duas vezes, DP2 uma vez. Tem mais grau de parentesco com DP5 do que com DP2. Você só leu a pergunta e olhou o gráfico. Geralmente quando tem gráfico, o gráfico lhe responde mais do que qualquer texto que ele lhe der. O gráfico é aquela frase que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Não estou dizendo para você não ler o texto. Leia o texto, certo? Muitas das vezes o texto é o seguinte, o texto ele é informativo, mas ele é enrolativo também. Às vezes tem textos que ele tem a resposta, tá ali, tá implícito, tá escondidinho, palavra-chave. Mas ele enrola, fala muita coisa, rodeia para pedir depois uma coisa só. Eu disse que ele tem mais grau de parentesco com DP5 do que com DP2. E são os únicos dois que ele tem grau de parentesco. Olha lá. É a quarta questão, né? Vamos lá. Quarta questão, letra E. Vamos lá. Letra E. Eu nem li o texto. Eu disse que DP5 tem mais grau de parentesco. Ah, mas você é professor, você é formado, você sabe do assunto. Eu tô aqui te ensinando para você ser mestre de si mesmo, não precisar de mim mais para nada na sua vida. Entendeu agora? Para que serve, professor? Para mais nunca você olhar para minha cara. Você ser feliz em sua vida, livre. Aqui, o que é que aconteceu? Aqui, olha lá. Eu já respondi a pergunta só olhando o gráfico. É assim que você vai acertar na hora da prova. A imagem vale mais que 1000 palavras, mas eu não estou dizendo que você deve deixar de ler o texto. Vamos ler o texto. Considere que em fragmento ambiental, uma árvore matriz com fruto M e outras 5 que produziram flores. São apenas doadores de pólen, os DPs. Foi excluída a capacidade de autopolinização. A própria planta, o pé, não pode se polinizar. É isso que a questão está dizendo. Certo? O genótipo da matriz da semente, S1, e das prováveis fontes de pólen da análise dos dois blocos, bloco A e bloco B. Bloco A e bloco B. Certo? O que é que acontece? De marcadores de DNA, ele dividiu ainda em dois blocos. Aqui, a S1 ainda tem grau de parentesco com P3, com DP3, com DP2. Aqui ele tem com só DP5, ele tem um com cada. Perdão, eu não tinha visto DP3 naquela hora. Vê que um com cada, mas aqui com DP5 ele tem um, você passa o traço. Tá passando o traço. É uma dica, detalhe para responder especificamente esse tipo de questão. Você vai passar o traço.
quanto mais cruzamento de traços você vê, por exemplo. S1, aí você cortou, formou uma cruz aqui. Aqui você passou o traço do DP3. Tem ele aqui e aqui você tem outra cruz. Aqui você tem um com cada, DP3, DP2, DP5. Até DP2 beleza. Só que aqui um com cada. E aqui ele repete só com o DP5, ou seja, ele tem duas vezes com um, que é o DP5. Que é a resposta. É o que ele quer. Li o texto? Não li o texto para responder. Esse é um tipo de gráfico. Nós vamos ver mais gráficos agora. Entendeu? Esse daqui. Vamos lá. Em populações de quais localidades se observa um processo de especiação evidente? Esse daqui é o seguinte. Espero que a imagem esteja boa. É evidente, olha a lógica, o que acontece? No diagrama você tem o textão. No diagrama estão os resultados dos cruzamentos entre as populações. Considere que o doador fornece o pólen para o receptor. Então, olha a lógica. Você tem um gráfico, o doador é o escuro, ou seja, a seta escura está doando para esse, e o doador, receptor, polinização bem sucedida é o preto e inviável ou nula é o pontilhado. A inviável ou nula é só para te atrapalhar. Excesso de informação na questão. Vê que eu não li o texto, já foi no gráfico. O que você vai fazer? A mesma coisa. Vai no gráfico. As pessoas têm medo de gráfico. Gráfico é uma imagem. Somente isso. Ela vai te dar. Ela é o resumo, muitas das vezes, do texto que está lá em cima. Para você não ficar lendo o texto. Você vai lá no gráfico, pontilhadamente, e encontra o que você quer. O que a questão pede, melhor dizendo. Em populações, quais localidades você quer? Ele quer saber as localizações de um processo de especiação. O que é especiação? Você tem que procurar o que é especiação e encontrar aqui o que é que uma população faz isso. Diverge em que essa daqui e essa tem o quê? O tracinho pontilhado. É inviável. Você está gerando duas populações distintas. Mata Atlântica, Cerrado. Veja que aqui ele está recebendo, ele está recebendo, ele está recebendo, ele está recebendo. Aqui, uma, duas. Aqui está tendo fluxo gênico, duas viabilidades. Aqui está ocorrendo fluxo gênico. Aqui ele está gerando. Aqui é inviável. E Tirapina e Petit. Será? Petit. Vamos ver a resposta. Tirapina. Ele processa especiação evidente. Especiação aqui é inviável. Ele só gera. Aqui tem fluxo gênico, não. Aqui tem fluxo gênico, não. Alcobaça e Bertioga competiram. Alcobaça e Bertioga competiram. Vamos eliminar? Bertioga, Alcobaça, não sei.